Mateus capítulo 9, versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Senhor Jesus, Amém. Eu quis ler esses versículos, principalmente o 35 e 36, para mostrar como Jesus ele ama o povo, né? Como Jesus ama as pessoas, né? Jesus ele percorria cidades e povoados, ensinando nas sinagogas. Então ele, né, como filho de Deus, ele veio e não ficou parado. A Bíblia diz, ele mesmo falou que a comida dele, né, era fazer a vontade do Pai. Então Jesus ele não tirou férias, ele realmente, né, quando a Bíblia relata ali, desde quando começou o seu ministério, ele realmente estava ali, todo lugar, né? Todo dia um lugar, ou sempre fazendo a obra de Deus. E nessas andanças, né, nessas caminhadas, ele encontrou muitas situações diferentes. Quais situações? Ele disse assim, ele ia curando toda sorte de doenças e enfermidades. 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Sim. Então, o Senhor Jesus, quando ele veio, né, ele olhou para as multidões, as pessoas, e ele realmente viu que a maioria ali estavam aflitas, estavam exaustas, como ovelhas que não têm uma pessoa para cuidar, né? O pessoal naquela época tinha saído da época ali dos profetas, né? Tem João Batista, que estava chegando para abrir um novo caminho, um novo percurso, e tinha também os escribas e os fariseus. Eles seguiam ali a lei, nas ordenanças, mas ali realmente, de acordo com Mateus 23, era um jugo pesado que eles colocavam sobre as pessoas. Então muitas pessoas ali, elas estavam aflitas, exaustas, e não tinha um encontro verdadeiro com Deus, entendeu? Não tinha uma aproximação com Deus, porque estava ainda nessa transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento. E muitos líderes religiosos da época, eles não entendiam, né, por completo a intenção e a vontade de Deus. Eles focaram só na letra e não tinham muito conhecimento, não tinha muita vida, né? Tanto que Jesus disse: vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, mas contudo não quereis vir a mim para teres vida. Verdade. Então a Bíblia, irmãos, ela é muito boa, mas se nós não irmos ao Senhor, né, orar em cima, né, e ganharmos vida, nós vamos ficar só no campo da lei, da letra, né, de ordenanças, né, e não vai fluir vida, não vai trazer edificação. Então as multidões ali, elas estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor, e Jesus se compadeceu. Então veja o olhar, como Deus ama a humanidade, como Jesus ama, né, tanto amava como continua amando as pessoas. Quando Jesus viu aquela multidão, pelo olhar dele, né, ele conseguia perceber o que cada pessoa ali estava sentindo, né? Ele percebia. A Bíblia diz que Jesus chorou. Então é um Deus com sentimentos, que olhava para as pessoas e percebia pelo olhar delas, né, pelo semblante, e como ele é Deus, né, ele percebia, poxa, realmente, né, as pessoas estão aflitas, estão exaustas, né? Não tem ninguém que cuide, não tem um pastor que cuide delas. Eu acabei de falar, os líderes religiosos da época não tinham, né, essa experiência ainda. Então elas estavam aflitas e exaustas. Hoje, irmãos, embora o Senhor Jesus já tenha vindo, né, mas muitas pessoas ainda continuam aflitas e exaustas, né, sem nenhum cuidado. Aflitas e exaustas. Por isso, como o João falou, é importante nós pregarmos a palavra do Senhor, né? Amém. E darmos testemunho. Eu estou lendo o livro do irmão Atmanim, que ele fala bastante sobre isso. Nós precisamos testemunhar para que as pessoas vejam Cristo em vocês, sejam salvos.
Eu posso dar uma mensagem, uma doutrina, uma verdade, a pessoa entendeu, mas não foi ganha. Olha, você precisa entender o amor de Deus, que Jesus veio, amou o mundo, né? Amou a humanidade, deu a sua vida, tá? Você até entendeu, mas quando você dá testemunho, você diz, rapaz, eu estava numa vida assim, assado, eu estava distante de Deus, só fazia besteira, só arrumava problema, e de repente eu comecei a vir para a igreja, entre aspas, né? Para os cultos, para as reuniões, comecei a entender, aceitei isso, minha vida mudou. Hoje eu me sinto com paz, hoje eu me sinto, né, livre daqueles problemas, tenho mais sabedoria. Então, quando você dá testemunho, realmente as pessoas vão notar isso em sua vida, e isso faz toda a diferença. Só palavras às vezes não é suficiente, mas quando você fala e o seu testemunho acompanha, as pessoas vão ver isso na sua vida, né? Amém. Até no âmbito familiar, ele fala assim, se for só por palavras, é difícil algum familiar ser salvo. Mas quando vê lá, digamos que tem lá a sua família, né? Tá lá a sua família. E antes do seu proceder, você tem um jeito, né? Você tem um jeito. E toda a sua família sabe, a família de convívio, você sabe o seu jeito. Mas você de repente começou a seguir o Senhor, né? E a palavra foi entrando, foi transformando, e de repente você agora mudou o seu jeito. Você era bruto, xingava, discutia, brigava, né? Não respeitava, e de repente você foi sendo transformado e mudou o seu caráter. E isso realmente vai fazer com que os seus familiares percebam, né? Olha, realmente está diferente, né? E isso é uma pregação do Evangelho. Sim. Então, irmãos, graças ao Senhor por isso, né? Nós precisamos levar essa vida, as pessoas testificar, testemunhar, para que elas alcancem também essa salvação. Porque Jesus ama e quer salvar a todos. Mas hoje o Senhor, Ele precisa de servos, né? Ele precisa da gente para anunciar também essa palavra. Então a salvação vai vir por meio de servos de Deus. Com respeito a isso da família, o irmão Atmani, ele conta o testemunho da mãe dele quando foi salva, né? A mãe dele gostava de jogar aqueles jogos de azar, que fala, né? Jogos de azar, apostado, essas coisas assim lá na China, né? E ela era realmente muito rígida com os filhos, batia, ela deu o Atmani uma vez encostou no vaso, derrubou o vaso era de valor, né? Quebrou o vaso todo e a mãe deu um couro nele, né? Bateu ele. Aí isso aconteceu, né? E essa mãe depois foi a um culto de uma irmã chamada Dora Yu. E nesse culto a mãe dele antigamente já tinha recebido o Evangelho, mas era uma crente assim que não tinha muita realidade, entendeu? Ela recebeu, mas não vivia muito. E nessa pregação de Dora Yu, a palavra foi tão forte, tão impactante, a mensagem do Evangelho, que ela não conseguia mais dormir. Parece que naquele momento ali da pregação, Deus encontrou o caminho e tocou nela tão forte, tão fundo ali, que ela não conseguia mais dormir. Começou uma operação do Espírito Santo dentro dela. Amém. E ela não conseguia mais dormir, certamente ali buscando a Deus, orando. E no outro dia, ela foi pedir perdão ao filho. O Atmani, né? Pediu perdão ao filho porque espancou ele por ele ter derrubado o vaso e quebrado o vaso. Pronto. O Atmani, através disso, ele ficou, rapaz, agora eu sei que esse evangelho é verdadeiro. Agora eu sei que esse evangelho, minha mãe, ele contando para o irmão dele, né? Minha mãe ouviu essa pregação, ela, né, começou a mudar e de repente veio me pedir perdão. Logo minha mãe, que é tão dura, quem entende no contexto familiar, né? Acho que eu não sou pai, mas deve ser complicado, né? Porque é como se mudasse o pai pedir perdão ao filho, né? Então a mãe pedir perdão ao filho, mas ela se quebrou nesse momento e foi pedir perdão ao filho, né? E o Atmani ficou meio assim, mas depois realmente ele se aproximou mais ainda. Eu preciso conhecer essa pregadora, eu preciso ir. Então, o que foi que levou essa pessoa a ser salva? A mãe não precisou expor as doutrinas do Evangelho. Meu filho, Jesus te ama e tal. Isso é importante, irmãos, isso também salva. Mas, né, nesse contexto aqui, você viu que uma mudança de vida fez com que o filho
ficasse pensando, não, aí realmente essa palavra é poderosa. Para mudar, vamos botar aqui no estado da Bahia, né? Para mudar a manhinha, né? Manhinha está agora desse jeito, para me pedir perdão, eu tenho que conhecer. Então foi a partir desse momento que ele começou a conhecer mais, né, essa pregadora e se aprofundar. Então, irmãos, nós precisamos testemunhar diante dos homens também, né? Como eu falei, além das palavras, se a gente oferecer o testemunho de vida, as pessoas vão ter mais confiança e serão salvas. Verdade. E aí nós podemos livrar as pessoas, né, dessa aflição, né, e desse cansaço. Já que a gente está em Mateus, aí Mateus, que eu citei ali no hino, né, Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Senhor Jesus, esse versículo aqui é maravilhoso, né? Amém. Porque o Senhor nos chama, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Ou como nós lemos lá em Mateus 9, aflitos e exaustos também, né? O Senhor faz esse convite para nós e nós precisamos ir até Ele. Isso é um ponto necessário. Não basta eu saber que Jesus cura, não basta eu saber que Jesus vai me dar o alívio. Eu preciso ir. Se eu não tomar uma atitude, eu não vou conseguir desfrutar das bênçãos de Deus. O conhecimento por si, né, sem a prática, ele não vai favorecer muito na nossa experiência cristã. Por exemplo, água é bom para a saúde? Todo mundo sabe que água é bom para a saúde, né? Tem que beber água. Quando acordar, já toma logo um copo d'água, né? Para hidratar a água, pelo menos aí o pessoal fala 2 litros de água, né? Isso é um geral, né? Pelo menos 2 litros de água. É claro que vai depender, se a pessoa faz muito exercício, vai consumir mais. Mas a água é muito importante para a saúde, para realmente manter o nosso corpo funcionando, né? As células funcionando. Pronto, a gente sabe que a água é importante para a saúde. Mas se eu só souber que água é importante para a saúde, eu não beber, eu vou desfrutar dos benefícios? Não. A água é importante para a saúde, eu não estou bebendo, né? Os lábios ressecados, a pele ressecada, né? Dor de cabeça, os olhos começam a ficar vermelhos, vai acontecer muitas coisas. Eu sei que a água é importante para a saúde, mas eu não estou bebendo a água, não vai adiantar. Eu posso saber de muitas coisas sobre Jesus, né? Sobre a Bíblia, mas se a gente não tiver a experiência, irmãos, a gente também não vai receber essas bênçãos. Então Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eu sei disso aqui, mas se eu não ir, eu não vou receber o alívio do Senhor, né? Eu vou ficar perambulando a minha mente, vou ficar né, sofrendo, porque eu não, de fato não estou indo ao Senhor. Então eu preciso ir, me derramar, se for preciso fazer um jejum, fazer um sacrifício. E se a gente bater, né, se a gente buscar, o Senhor realmente pode nos iluminar. Às vezes, né, tem situações que Deus permite, né, alguma situação de sofrimento, alguma situação, né, que você vai sofrer, de dificuldade. Às vezes Deus permite, mas tudo isso é para nós nos aproximarmos dele, né, é provisão dele. O importante é nós irmos ao Senhor. Por quê? Porque o jugo dele é suave e o fardo é leve, né? Então, esse jugo, como nós já discutimos no passado, se refere quando bota 2 animais juntos ali, né? A canga, né? A canga, 2 animais. Aí eles têm que andar no mesmo caminho. Nós precisamos estar lado a lado com o Senhor Jesus, né? Sim. Lado a lado, onde o Senhor Jesus ir. Na verdade, né, também o Senhor é que vai dar a direção e nós vamos segui-lo, né? E isso não é pesado. Isso não é pesado. Quando nós desfrutamos e estamos nesse amor com o Senhor, né? Nós realmente só vamos receber bênçãos, só vamos, mesmo que passemos por dificuldades, mas mesmo assim nós vamos estar com o coração ardendo e convicto. Amém. Então, glória a Deus por isso, né? Amém.
Segunda Pedro, deixa eu ver isso aqui também, 2, eu vou ler 21. Diz assim: porquanto para isto foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo, mentira alguma, se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, ou seja, quando ofendido, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Sim. Por suas chagas, suas feridas, fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Então, tudo isso que o Senhor Jesus passou, irmãos, ele realmente conhece cada necessidade, porque ele também passou por tudo isso, E hoje ele é pastor e bispo da nossa alma. Então, glória a Deus por isso, porque nós nos convertemos ao Senhor. O que é se converter? É ter uma mudança de mentalidade, Verdade. Se converter, motorista, entende? Quando você está no trânsito, conversão à direita, ou seja, converter é mudar de direção. E ele vem da palavra grega chamada metanoia, que é mudança de mente. Então, converter, eu estou indo numa direção, estou seguindo esse caminho, eu estou fazendo isso, mas quando você tem um encontro com Cristo, você está nesse caminho agora, e o caminho agora é com Cristo, é se converter. Então, nós nos convertemos ao pastor e bispo da nossa alma. O Senhor Jesus, ele é o pastor, ele cuida da gente e ele também é o bispo da nossa alma. Então vamos realmente nos entregar ao Senhor, porque ele conhece cada uma das nossas dores, cada uma das nossas necessidades, e ele não se contenta quando nós estamos sofrendo. Verdade. Embora às vezes seja necessário, como nós lemos. Vamos finalizar lendo Hebreus 2. Hebreus 2, 14 diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou. Jesus participou, tendo na forma de carne e sangue. Sim. Destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Amém. Somos nós, 17. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser o quê? Misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, nisso mesmo, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Agora o capítulo 4, o versículo 14 também. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porquanto não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, irmãos, Jesus passou por muito sofrimento, por muitas situações, e hoje ele sabe o que é padecer e ele conhece as nossas necessidades,
Então, o que é que nós temos que fazer? É ser sincero diante de Deus, orar ao Senhor, pedir para Ele nos iluminar, né? Senhor, por que eu estou passando por isso, né? Eu cometi algum pecado, me ilumina onde eu estou errando, né? E aí o Senhor pode nos iluminar para nós termos realmente uma vida cada vez mais perto dEle. Sim. E Ele conhece, né, os nossos sofrimentos. Amém. Ele foi tentado em todas as coisas, por isso mesmo Ele é fiel. Um Deus se tornou homem, se tornou carne, né? Foi exposto aí à luz do sol, ao frio, né? Claro que Ele é sem pecado, então Ele também, de certa forma, né, foi privado de muitas situações, mas também, como homem natural, Ele, como a gente acabou de ler, passou por muitas dificuldades, né? Foi humilhado, e todas essas coisas que Ele passou fez com que Ele agora compreendesse, né, na sua pele, na carne, a humanidade. Hoje Ele é um homem-Deus, porque Ele carrega dentro de si também a humanidade, né? Então Ele sabe o que é padecer, e Ele já veio aqui há 2000 anos em forma de carne, né? Então, Senhor, o Senhor sabe, né, o que eu estou passando, e você pode se derramar, e no tempo oportuno, como a gente acabou de ler, no tempo oportuno Ele vai nos dar o livramento, né? Então vamos perseverar que Deus é fiel, né? E Ele realmente cuida, nós nos convertemos a Ele. Amém. E Ele cuida em cada detalhe, né? Amém. Jesus é o Senhor. Aleluia.